Mesmo com a Selic caindo, ainda dá para ter um retorno de 25% num ano só, investindo no Tesouro Direto, que tem os investimentos mais seguros do Brasil. Só que se você entrar lá no site do Tesouro, você não vai encontrar essas taxas de rentabilidade não. Essa é a técnica da marcação a mercado e hoje você vai ver as 3 únicas formas que existem para lucrar com a marcação a mercado, que é quando você já investe nisso estrategicamente pensando em resgatar antes do vencimento para ter um lucro bem maior do que você teria se ficasse até o fim. Então agora você vai aprender o que é a marcação a mercado, a formulinha pronta para você saber quanto que dá para ganhar, as 3 únicas formas que existem para você lucrar, qual que é a estratégia e quais os riscos que você tem que levar em conta. Eu sou o César Esperandi e esse é o Economica, a tradução da economia e dos investimentos seguros. Você já sabe que o melhor investimento que dá para você fazer agora e de graça é se inscrever aqui no canal se você ainda não conhecia a gente. Tem vídeo novo todo dia, tem vídeo longo, tem vídeo curto, tem pra todo gosto. Só que toda segunda e quinta às 5 da tarde tem um vídeo parecido com esse. Nessa semana, por exemplo, a YoYo já mostrou se investir R$200 por mês vai de fato de deixar rico em várias aplicações diferentes. Vamos fazer o seguinte, se é o Economica raiz, você já tem que deixar seu like da confiança aqui. Se você ainda não conhecia a gente, não deixa o like agora. Só deixa a hora que você fala, esse vídeo é interessante, hein? Partiu então ver as 3 únicas formas que existem para você lucrar com a marcação a mercado. E aí, investidor, sussa, bora tacar para mais um vídeo, porque eu já tenho uma pergunta aqui com o meu parceiro Luqueto, que é o seguinte. Luqueto, você investiu num pré-fixado do Tesouro que tá rendendo 10% ao ano e ele tem vencimento daqui 10 anos. Você acabou de investir. Na verdade, você investiu um ano atrás. Passado esse um ano, dá pra você vender, resgatar esse título com uma marcação a mercado de um lucro nesse um ano, em vez dos 10%, de 25%. O que você faz? Você resgata com os 25% nesse ano ou você fica até o fim para ter 10% todo ano? Esses 25%, você não tem um custo por estar tirando antes também? Você pode, sim. Você tem um imposto de renda maior. De um ano cai na terceira faixa, que é de 17,5%. Poderia ser 15% se fosse 2 anos ou mais. Ah, eu retiraria. Retiraria? Por quê? Sim, porque não é difícil achar 10% hoje em dia, né? Hoje em dia. É, varia bastante, isso é verdade. Então, acho que numa situação, no cenário atual, eu tiraria porque, beleza, gera esse lucro e reinveste em outro investimento que já traz isso. Não é tão difícil encontrar hoje. É, vai ser um pouquinho mais de risco, sei lá, um CDB, não vai ser do Tesouro, mas sim, se tem um CDB, um Tesouro pré-fixado que foi oferecido há um ano atrás a 10%, naquela mesma data você encontra outros rendendo mais, isso é verdade. Sim. Talvez hoje não, mas entendi. E você, o que você faria nessa situação? Deixa aqui seu comentário, a gente lê e responde todo mundo, pode ver aí. Resumidamente, a marcação a mercado é o preço que aquela sua aplicação está valendo caso você queira se desfazer dela antes do vencimento, que é o que o mercado inteiro está disposto a pagar por ela no momento e pode representar um lucro ou um prejuízo em relação à rentabilidade proporcionalmente esperada, acumulada para aquele período de investimento. Vamos ver na prática com um exemplinho. Vamos supor que você tenha comprado um título, uma aplicação do Tesouro Direto, que é o Tesouro Prefixado, com uma rentabilidade que você combinou lá na hora da aplicação de 8% ao ano e ele vai iria vencer na hora que você aplicou em 5 anos. É um pré-fixado de 8% ao ano que vai vencer daqui 5 anos. A marcação a mercado, ela vai mostrar o quanto que você conseguiria, por quanto você conseguiria vender esse seu título caso você quisesse se desfazer dele antes da hora. Isso eu já falei. E é justamente esse o valor, o preço que vai aparecer na tela da sua corretora de quanto sua aplicação do Tesouro tá valendo se você entrar agora na tela da sua corretora, refletindo aí todas as condições do mercado, dos investimentos, inclusive e em especial das mudanças da taxa de juros. Nesse exemplo aí, se por exemplo as taxas de rentabilidade do Tesouro pré-fixado começarem a cair, o valor desse seu título, desse seu Tesouro pré-fixado vai aumentar. Calma aí, vamos supor que depois de alguns meses que você investiu, que você comprou esse Tesouro pré-fixado a 8% ao ano, as taxas de juros dos novos investimentos pré-fixados, o mesmo título, caíram para 7%. Exatamente, isso acontece. O Tesouro, ele corrige as rentabilidades das novas aplicações que ele está oferecendo 3 vezes por dia. Então se você entrar daqui algumas horinhas ou amanhã, você vai ver que aquele pré-fixado, nesse nosso exemplo que você investiu a 8, já não vai estar a 8, vai estar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Mas vamos supor então que depois de alguns meses você investiu a 8% e você entrou lá e viu que os novos estão sendo oferecidos não mais a 8, mas a 7% ao ano, uma taxa inferior. Isso significa que o valor do seu pré-fixado que você já investiu uns meses atrás aumentou, justamente porque você combinou uma rentabilidade por seu pré-fixado maior do que as que estão disponíveis atualmente no mercado.
8% e as novas estão sendo oferecidas a 7%. Nessa hora você vai entrar no aplicativo da sua corretora e você vai ver que a sua aplicação se valorizou, justamente porque a marcação a mercado reflete um aumento de valor do seu título, porque todo mundo vai preferir o mesmo tesouro pré-fixado rendendo 8 do que rendendo 7, certo? Se você decidir vender seu título, seu pré-fixado nesse momento, você vai ter um retorno de rentabilidade maior do que aquela que foi combinada na hora da sua aplicação. Calma que eu já vou entrar nos meus investimentos do tesouro e mostrar isso na prática. Agora, um outro exemplo, você investiu a 8%, mas depois de alguns meses, as novas aplicações do mesmo investimento pré-fixado estão sendo oferecidas pelo tesouro a 9%, uma rentabilidade maior. Por que alguém ia querer comprar de você esse seu título, se você resolver se desfazer antes da hora, se ele está rendendo menos 8% e os novos 9%? Por isso que nessa situação você tem que dar um desconto. Se você quiser vender, você vai ter que dar um desconto em relação ao preço desse seu título, quanto que ele está valendo no momento, para justificar alguém falar, ué, eu não vou investir nisso a 8, sendo que o tesouro está me oferecendo uma rentabilidade de 1% maior. Resumindo, então, a marcação a mercado, ela mostra um ajuste diário do valor da sua aplicação, do seu título, com base nas mudanças de juros aí do mercado, que pode significar um ganho, um lucro maior do que o proporcionalmente esperado para o período ou um prejuízo. Lembrando que a marcação a mercado não afeta quem ficar até o fim do vencimento. Se você entrar naquela tela da corretora, você vai ver sim uma variação do preço do seu título, que pode significar um lucro maior, um prejuízo, só que para quem fica até o fim, isso não importa. Você vai receber a rentabilidade de 8% nesse nosso exemplo todo ano, sem tirar nem pôr para quem fica até o vencimento. Eu fiz inclusive um vídeo mostrando uma estratégia para ter uma renda extra que não sofre a marcação a mercado, justamente porque ela leva em conta a expectativa de ficar até o fim do vencimento. Nesse vídeo aqui em cima tem uma tabelinha para você baixar de graça que mostra quanto que você tem que ter investido, quanto tempo que você vai ter que investir e quanto você tem que aplicar todo mês para ter uma renda mensal de 1.500 conto todo mês para sempre. Tá dentro de uma playlist de vídeo que só mostra ideia de renda extra, clica aí para ver. Só que a gente quer saber exatamente quanto que dá para lucrar com a marcação a mercado. A fórmula para isso é essa aqui, ó, valor presente VP é igual valor futuro VF dividido por 1 mais a rentabilidade elevado a N, que é o número de períodos desse investimento. Nesse caso a gente vai colocar tudo em base anual, tanto a rentabilidade aí no izinho da fórmula, como nos períodos, que é o N de navio aí da fórmula. Vamos preencher juntos. Se você investiu agora num pré-fixado de 10 anos que rende 10% ao ano, é só você colocar no lugar da fórmula, vai ser valor presente é igual a R$1.000. Ah, então um detalhe importante que eu já ia esquecendo de falar, todo tesouro pré-fixado, se você comprar um título cheio, porque também dá para você comprar só uma fraçãozinha, mas se você comprar um título cheio, cada título cheio vai pagar no final, lá no vencimento, R$1.000, sem tirar nem pôr. Você vai entender perfeitamente, ó, valor presente, que é o quanto você vai pagar num título cheio hoje, é igual ao valor futuro, que a gente já sabe que é R$1.000, dividido por 1 mais a rentabilidade, que é 10%, elevado a 10 de 10 anos. Isso mostra que com essa rentabilidade, um título cheio do tesouro pré-fixado tá valendo hoje R$385,54. É só fazer as contas igualzinho eu fiz. Um ano depois, quanto que ele tá valendo? Esse é o preço teórico dele, 9 anos antes do vencimento. A mesma fórmula, valor presente é igual a valor futuro, que é R$1.000, a gente já sabe, dividido por 1 mais a rentabilidade de 10%, só que em vez de elevar 10, a gente eleva 9. Um ano depois, esse seu título devia valer R$424,10. Simplificadamente, é isso que é chamado de marcação na curva, sem levar em conta a marcação a mercado. Esse é o preço teórico que a gente já vai ver aqui na tela nos meus investimentos do tesouro. Beleza, mas e se um ano depois dessa aplicação, 9 antes do vencimento, os juros caírem para 8%? Aí é que entra a marcação a mercado. Na mesma formulinha, é só substituir os 10% de rentabilidade por 8% elevado a 9 anos, que é o que falta aí para acabar para chegar no fim do vencimento desse título. Nessa continha, a marcação a mercado mostra que o seu título tá valendo R$500,25, não os R$424,10, que é o preço teórico dele. O tesouro já vai mostrar tudo isso para você na tela lá da corretora, como eu falei, sem que você tenha que fazer conta nenhuma. Mas para você saber a taxa de retorno, a rentabilidade que você teria um ano depois dessa sua aplicação, é só você dividir esse valor aí da marcação a mercado de R$500,25 pelo valor que você pagou lá na hora da compra, se você tivesse comprado um título cheio. Dividindo 500 conto e 25 centavos por 385,54, que foi o que você pagou, você teria uma rentabilidade em um ano de 30%.
10%. Se você não se ligou, você investiu num pré-fixado que ia render 10% ao ano, mas por conta da mudança da taxa de juros, ele vai te dar uma rentabilidade de 30% nesse 1 ano se você vender ele agora. Tudo bem que ainda tem o imposto de renda sobre isso, tem aquela tabelinha regressiva clássica do imposto de renda das aplicações do Tesouro Direto, que começa em 22,5%, cai para 20% entre 6 meses e 1 ano depois da aplicação, e nesse caso aí mais de 1 ano, entre 1 ano e 2, é de 17,5%. Ainda assim, descontando o imposto, você ia conseguir R$ 480,18, é uma rentabilidade de 25% nesse ano. Lembra que eu já tinha te perguntado isso, né? Nessa situação, você ia preferir vender esse seu título pré-fixado, se desfazer dele antes do vencimento e garantir essa rentabilidade de 25% nesse ano, ou ia preferir ficar até o fim e ter o retorno de 10% ao ano todo ano? Detalhe, fazendo as contas de 10% todo ano durante 10 anos, você ia ter um retorno no período de 10 anos de 159%. Se você conseguisse 25% ao ano durante 10 anos, daria incríveis 831% ao período de 10 anos, somando os 10 anos inteiros, só que ninguém garante que você vai conseguir fazer essa mágica acontecer, marcando a mercado de uma rentabilidade impressionantemente alta de 25% todo ano. Então me diz aí, o que você ia fazer? Aliás, a gente tem o nosso e-book Mapa do Tesouro Direto, que tá de graça, de presente para vocês, que tem todas as nossas estratégias em todos os investimentos do Tesouro. Tesouro Selic, pré-fixado, IPCA, renda a mais, como faz a marcação a mercado, como que agenda para fazer o investimento automaticamente todo mês, tem todas as nossas estratégias, em cada capítulo tem um vídeo no fim. O link para baixar de graça o Mapa do Tesouro Direto é o primeiro aqui da descrição. Baixa aí, pô, tá esperando o quê? Vamos ver então quais são as 3 únicas formas que existem para você lucrar com a marcação a mercado. Se você não prestar atenção nisso, você vai cair em 2 delas que podem significar prejuízo para você. Dá uma olhada. Tô entrando aqui na tela do Tesouro, na área logada, clicando no cadeadinho. A nossa vida é ficar escolhendo essas figurinhas aí na hora que coloca a senha. Eu tenho que escolher as escadas aqui. São só essas 2? Não, isso aqui é uma escada também. Bora. E aqui eu já consigo ver todos os meus investimentos. Dá uma olhada aqui nesse pré-fixado 2026 que eu tenho na corretora XP. Se você tiver investimento em várias corretoras, você vai ver exatamente como eu tô vendo aqui. Aqui embaixo tem esse botãozinho para você ver o gráfico da sua rentabilidade, e esse é o primeiro cenário que eu queria mostrar para vocês. Esse preço real, que é a linha verdinha de cima, é a marcação a mercado que o Tesouro Direto prefere chamar de preço real. Não tem problema, essa é a marcação a mercado, e a linha de baixo é o preço teórico, acumulando as rentabilidades comparado ao que eu investi. Ó, o preço teórico mostra que eu ia ter uma rentabilidade quando eu investi de 12,24% ao ano. Só que os novos títulos do Tesouro, ó, se eu entrar aqui, ó, Tesouro Direto, e for ver o Tesouro Pré-fixado 2026, você vai ver que ele está sendo oferecido hoje com uma rentabilidade menor do que essa que eu contratei, ó, se liga. Ah, é 26, falei 23, mas é 26. O pré-2026, hoje, se você for investir, o Tesouro está oferecendo 10 e 17% ao ano de rentabilidade. Eu consegui investir há uns meses atrás a 12,24. Justamente por isso meu título está valendo mais. Hoje, se eu for resgatar, ele daria um retorno equivalente a 15% ao ano, 15,41% ao ano. Esse é o primeiro cenário. Na marcação a mercado, você tem um lucro maior do que você teria no preço teórico, sacou? Só que você reparou também que alguns períodos, 2 períodos na verdade, eu tava com um preço de marcação a mercado, o preço real inferior ao preço teórico. Nesse momento aqui eu teria um prejuízo em relação ao preço teórico, ou seja, nessas situações aqui é que ele só vai aparecer o preço monetário, né, em reais, não de rentabilidade. A rentabilidade só é mostrada aqui na ponta, né, no última informação. Só que nesses 2 momentos, nesse aqui, ó, e nesse momento aqui, eu tava com uma rentabilidade que seria inferior a esses 12,24% que eu tinha, que eu contratei na hora da aplicação. É justamente essa a segunda situação. Nesse caso aqui, você teria um prejuízo em relação à rentabilidade contratada, uma rentabilidade inferior à contratada, caso eu resolvesse vender aqui, ó, em 30 de novembro de 2022 ou ao redor de agosto, junho de 2022, eu teria uma rentabilidade inferior caso eu vendesse nesse momento. Essa é a segunda situação. A terceira situação possível é a pior de todas, é quando você, além de ter um prejuízo em relação à rentabilidade contratada, você tem um prejuízo de fato. E eu vou te mostrar como que isso aparece aqui na tela do Tesouro. Deixa eu voltar aqui para ver uma outra aplicação, que é o meu Tesouro IPCA 2026. Se liga só como é que ele tá. Dá uma olhada, a minha curva mais clarinha aqui, que é a da marcação a mercado, tá o tempo inteiro inferior ao preço teórico. Eu investi nesse Tesouro IPCA rendendo IPCA mais 4,59% ao ano, que é o que eu vou receber se eu ficar até o fim do vencimento. Só que eu tô com uma rentabilidade de IPCA mais 3,15. Lembrando que nesse momento aqui, ó, o primeiro ponto
entanto, dia seguinte da minha aplicação, eu estava com prejuízo. Eu tinha aplicado 4.969 e ele estava valendo no dia seguinte 4.834. Nesse dia aqui, se eu vendesse, eu não só teria um prejuízo, uma rentabilidade menor, como eu teria um prejuízo de fato, porque eu sacaria uma grana menor do que eu apliquei. Tem pior que isso, hein? Se liga. Nesse investimento que eu fiz no Tesouro IPCA 2035, se liga só. Hoje tudo bem, eu tô ganhando dinheiro em relação à minha aplicação inicial, né? Ó, o grafiquinho tá mostrando que se eu sacasse hoje eu ia ter R$ 43,99, sendo que eu investi aqui na casa dos R$38, beleza? Só que se liga, ao longo de todo o período eu tava com uma marcação a mercado mostrando um prejuízo em relação ao investimento inicial. Ele foi de 38 e uns quebrados, aqui nesse dia ele tava valendo 35, aqui ele tava valendo 36, na verdade ele só passou a dar um lucro em relação ao meu investimento inicial depois de 28 de abril de 2023. Então essa é a terceira possibilidade. Você investe e ao longo do tempo a marcação a mercado mostra uma rentabilidade superior ao preço teórico, ao quanto você contratou de rentabilidade. A segunda possibilidade, o segundo cenário, é você ter uma rentabilidade inferior àquela que você contratou na hora da aplicação, só que ainda assim é um lucro em relação ao investimento inicial. E o terceiro cenário é você ter um prejuízo de fato, que é tudo isso que você está vendo nesse grafiquinho aqui, que é se você sacar antes do prazo, você vai resgatar menos do que você investiu. Aliás, a formulinha que eu mostrei é de cálculo de marcação a mercado do tesouro pré-fixado. No Tesouro IPCA, a continha complica um pouquinho mais porque tem o IPCA envolvido, mas a lógica é basicamente a mesma. Inclusive agora a gente vai falar das estratégias que você pode usar para lucrar com a marcação a mercado, que é o que você tem que perceber se o juro vai cair ou não. E a galera, inclusive, prefere muitas vezes fazer essa marcação a mercado no Tesouro IPCA, justamente porque ele tem vencimentos muito mais distantes. Então qualquer variação nos juros faz aquele componente bônus do Tesouro IPCA ter uma volatilidade muito maior, possibilitando lucros incrivelmente altos, até maiores do que esses dos 25, 30% que eu mostrei, só que a possibilidade de um prejuízo também aumenta legal. Uma das estratégias para você lucrar com a marcação a mercado é você investir num título do Tesouro Direto, seja um tesouro pré-fixado ou o Tesouro IPCA, justamente com o objetivo de vender ele antes do prazo quando as taxas de juros caírem, simplificadamente quando a Selic começar a cair. É o que você deve ter ouvido muita gente falar aí, ó, a Selic vai cair, vale a pena investir no tesouro pré-fixado agora, porque o seu pré-fixado vai valorizar na hora que você quiser vender antes do prazo, fazendo a marcação a mercado. Não dá para fazer isso a todo momento, a gente já tá percebendo que os novos pré-fixados hoje estão sendo oferecidos aí a 10 e pouco por cento, no passado já foi 12, 13, quase 14% ao ano, só que ainda existe aí uma janela de oportunidade caso você queira e saiba fazer isso. Quando a expectativa é de alta de juros, que não é o que tá para acontecer agora, a galera costuma investir em pós-fixado justamente para vender ele em algum momento quando as taxas começarem a diminuir. É o que muita gente faz com a reserva de oportunidade, né? Putz, não tô encontrando nenhuma aplicação no momento, eu vou investir agora em pós-fixados atrelados a Selic, ao CDI, enquanto as taxas de juros estão aumentando, porque ele vai acompanhar essa alta de rentabilidade, e quando começar a diminuir, o que eu faço? Eu vendo e busco novas oportunidades de investimento, ou até com o objetivo de manter até o fim, se for o caso aí da sua reserva de emergência que você saca para usar a qualquer momento e não para reinvestir, sacou? Só que a gente tem que falar dos riscos também desse tipo de marcação a mercado, porque você pode ter um prejuízo muito grande. Só que você tem que saber que não é tão simples assim, Selic caiu, Selic subiu, que você vai conseguir fazer a marcação a mercado. Dá uma olhada aqui, ó, se eu digitar curva de juros Ambima aqui no Google, você vai entrar nesse site e você vai ver aqui, ó, um grafiquinho hiper interessante. Você tá vendo aqui algumas rentabilidades pré-fixados para 252 dias, 504 e assim por diante. Primeiro eles estão aí ao redor de 13 e pouco por cento para horizontes mais curtos de vencimentos, não tão distantes assim. Depois ele cai bastante aí para casa de uns 10 e pouco por cento ao ano para 691 dias, que é mais ou menos os pré-fixados que tem hoje no Tesouro, e depois ele volta a aumentar. E essa curva ela não se comporta só tudo sobe de uma vez, tudo desce de uma vez. Às vezes ela dá uma oscilação meio assim, isso muda tudo na estratégia da marcação a mercado. Não é só a Selic subir e cair não. Se você quiser que eu faça um outro vídeo, uma parte 2 explicando a estratégia de marcação a mercado levando em conta essa loucura aí, comenta aqui embaixo marcação a mercado Economic. Se bastante gente comentar, eu faço um outro vídeo explicando. Os alertas de risco eu meio que bati o martelo ao longo do vídeo inteiro, porque você pode ter prejuízo, a marcação a mercado não é tão simples, tem esse lance aí da curva dar uma
variada ao longo do tempo. E você tem que estar muito ciente disso, fazendo uma análise muito criteriosa antes de tomar sua decisão de investir ou de vender a sua aplicação tentando fazer a marcação a mercado. Os prejuízos podem ser bem grandes para quem não fica até o fim. Então você tem que se familiarizar, você tem que estudar esse lance da marcação a mercado, desse conceito aí, para aproveitar as melhores oportunidades oferecidas. Aliás, a Yoyo vive fazendo isso e ganha uma bela grana. Mostrei inclusive um mês que deu para fazer um lucro na marcação a mercado com o título do Tesouro de 5% num mês só, sendo que a aplicação, se ficasse até o fim, seria de 12% ao ano. Isso aconteceu de verdade e tá tudo nesse vídeo aqui em cima. Mas como a Selic vai começar a cair, eu mostrei as melhores aplicações para você fazer nesse caso, tá aqui embaixo. Como você gostou, eu sei que você já deixou seu like, então aproveita para clicar aqui nessa bolinha e fazer parte da comunidade Economico.